Cuiabano deve retornar ao Botafogo no jogo contra o Vasco, diz site. E o West Ham, que volta a estar interessado no John, também está buscando aí um goleiro croata que pode ser novamente o que vai furar o olho do John e passar à frente dele na disputa aí. Então, o John vai ou não vai? E lembrando que o Léo Link não tem a vida definida, né? A vida dele seria indefinida, o caminho dele é indefinido, enquanto o John não decide, ou o Botafogo não decide se ele vai ou se ele fica, né? O John, se ele sair, o Léo Link fica. Se ele ficar, o Léo Link pode ser emprestado. Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Pedro Ivo, da ESPN, trucidou o Bubu na discussão sobre o pênalti do jogo contra o Vasco. Não foi pênalti, e a CBF até já definiu também que não foi pênalti, com os mesmos argumentos de que o Marlon não amplia a área de bloqueio, a bola bate no braço e no corpo, não foi movimento antinatural, não teve intenção nenhuma, então não foi pênalti, o choro é livre dos vascaínos, e o Botafogo segue aí, né, buscando essa vaga nas quartas de final, na semifinal, quer dizer, passando pelo Vasco. O jogo vai ser dia 11 de setembro. E até lá tem o Red Bull na frente no Brasileirão. E depois data FIFA e muito treino pela frente. Aqui continuaremos com muita notícia da FIFA. Seguiremos muita notícia. E você acompanha tudo aqui. Bora pro vídeo? Então bora, vamos lá. Você tem ideia de como já tá na cabeça do corintiano. Assim como o vascaíno. Imagina se encontra o vascaíno hoje. Ia fazer pra ele a pergunta: um empate com sabor de derrota, porque ontem pra mim o Vascão jogou melhor que o Botafogo. Põe as sonoras aí dos representantes de Vasco e Botafogo, vai. Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um ambiente, um território hostil no vestiário. Então, foi em território hostil, um jogo que a gente pode sentir que é um jogo muito importante pelas duas equipes. Com muitas faltas, então é o resultado que mantém todo o equilíbrio. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória e os detalhes vão decidir. Nos últimos 2 jogos teve uma mudança completa da postura do time, em tudo. Time muito mais aguerrido, muito mais combativo, muito mais solidário, jogando muito mais próximo, com muito mais concentração no que diz respeito ao plano de jogo e à parte tática. E a gente hoje faltou ganhar o jogo, que é um jogo difícil. A gente jogou contra um time muito forte, muito bem treinado, com muitas boas peças de reposição. Então foi um jogo que eu fiquei contente com o desempenho do time. Por resultado, não. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Muito parecido, né? Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá pra... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro, né? Isso que irrita muito. Assim como da cera. Pedro Ivo Almeida, ontem como é que você observou o resultado? Dá pra dizer que foi o Vasco jogou melhor, ou eu exagerei? Eu fui bem de perto, sofá da minha casa, Edu. A televisão tava ligada. O que dá pra dizer? Oi. Eu acho que a gente precisa falar que ontem o Vasco tem muito o que comemorar, porque quando a gente fala que o Botafogo é muito mais time, é favorito no duelo, e você chega pro segundo jogo com condição ainda de pensar em classificação, o Botafogo não mata o jogo ontem, teria qualidade pra isso, não teve atuação pra isso, acho que o Vasco tem que comemorar. A se lamentar, passivo da defesa, o Jair, que vinha fazendo já um jogo muito bom, ele com Barros ali, mas depois eu quero falar uma situação sobre o Jair, Edu. Então, quando o Vasco tem, até lamentar que no iníciozinho ali do segundo tempo ele poderia ter criado, para quem sabe, fazer um segundo gol, a bola não entrou porque também tem um time se defendendo do outro lado. Então o Vasco comemora que sai vivo de São Januário, o prognóstico de um time que não vinha jogando bem, não vive uma boa fase, mais um jogo sem vencer, inclusive do Vasco, poderia ter saído já com a fatura liquidada, como quase foi o Cruzeiro ontem, da Arena MRV, o Botafogo não fez assim, mas também ficou ali uma coisinha de, quem sabe, poderia ter feito um segundo gol. Então uma lamentação aqui, uma comemoração ali, acolá. Agora, Jair e Barros muito bem no duelo contra Marlon Freitas e Danilo. Agora, o Jair deveria ter sido expulso, Edu. Jair deveria ter sido expulso. Vamos falar muito do tal pênalti, do Marlon Freitas, bateu no peito, bateu no braço, foi, não foi. Agora, o Jair dá uma banda no árbitro do jogo. Não, eu acho isso um absurdo. Que loucura é essa que o cara vai dar uma banda? Nós temos uma imagem, o Jair deveria ter sido expulso e pegaria, diria, no âmbito da investigação do caso, uma punição. O árbitro é autoridade em campo. Quando você deu o quê? Uma banda? Tudo, deu uma banda. Só pegar a imagem de trabalho, não foi? O Jair deveria ter sido expulso. Faria muita falta pro segundo jogo. O Botafogo tem 5 que reclamar de um cara que vai muito bem no primeiro jogo, vai poder jogar o segundo e não deveria poder jogar. O Botafogo
vai no óbvio ali, né? O Vasco que dá muita chance, então o Botafogo começa, já faz um gol, mas depois o Vasco se reorganiza em campo. E é interessante, começa a vencer muitos duelos do meio de campo, e por ali o Botafogo poderia controlar o jogo, o Vasco não deixa, vai se acomodando, vai ficando mais confortável, chega, a gente tem a bola enfiada muito bem, o Verratti ele acaba perdendo, boa saída do John, tem a bola no travessão, o Vasco teve momentos ali para até construir vantagem, não fez, e foi controlando o meio de campo do Botafogo. Isso me surpreendeu em certa parte. A atuação de Jair com Barros por ali. Partida muito boa dos dois, Edu. Agora, o David fala, o Jair muito bem do lado do Barros. O David Ancelotti fala, aqui é difícil jogar. A banda! É difícil. Ele chega e dá. Tem um movimentozinho de uma câmera que pega pela direita ali. Tem movimento do pé dele. Ele dá uma banda no Daronco. Isso não existe. É uma falta tática. Falta tática. Existe. Falando sério, isso não existe. Senão a gente começa, sabe? É engraçado. A normalizar umas coisas. O cara vai pagar no Daronco, cara. Mas tem que matar a jogada, faz Pelo amor parte. de Deus, cara. Aí não era pra jogar o jogo da volta, vai fazer diferença. Agora, no Newton Santos o papo é outro. No Newton Santos o papo é outro. Então, assim, Vasco fez o que podia, utilizou o jogo de casa, dentro de casa, já não era pra sair vivo. Não conseguiu, lamenta a vantagem que não veio. Mas é uma boa partida. E posso te falar um negócio, cara? Pro torcedor do Vasco, agrada mais você resistir, se impor no meio de campo e criar contra o Botafogo do que fazer 6-0 no Santos e achar que tá tudo bem. Sim, é isso. Entendeu? Só pra entender perspectiva de futuro. Agora, é mata-mata. Você tem condição de se mobilizar muito mais pro mata-mata do que pro brasileiro. Isso não quer dizer que sábado o Vasco vai... O fim de semana o Vasco vai brilhar contra o Sport, fora de casa, que a mobilização vai ser outra, que agora o time decola. É algo muito pontual, específico, um clássico, rivalidade, jogo em casa, precisava resistir. Isso é muito específico. O Vasco foi muito digno ontem. O time ontem muito digno para resistir. Agora, isso não quer dizer muita coisa sobre o restante da temporada. Vai tentar alguma coisa, mas no Newton Santos o papo é outro, Edu. Bom, já a gente vai voltar no assunto da rasteira, da banda que o árbitro tomou. Ridículo. E o Fábio Luciano vai responder se já teve vontade com inveja. Já. Adoraria ter feito isso em algum árbitro que eu sei. ele vai falar. Morreu de vontade, passou vontade. Ô, Bubu, mas olha só, o Botafogo... Você tava fechado com quem ontem, Bubu? O Vascão, claro. Tá. Foi por isso que pela Ele arbitragem. falou que o Vasco ia ganhar. Falou que o Vasco ia ganhar. Só que é o seguinte, amigão, o Vasco joga pelo empate no Newton Santos. Porque eu já avisei aqui, o Léo Jardim vai classificar o Vascão dos pênaltis. O Vasco entrando pelo empate no Newton Santos, o Botafogo mete quantos, capita? Se for com esse pensamento, vai... Léo Jardim vai resolver. É? E o Jair parando o árbitro ali. E ontem falou que ia ganhar, não ganhou. Agora falou que já vai Agora, resolver. falando sério, o Botafogo ontem ficou muito, que só melhorou quando o Savarino entrou, que deu uma melhorada. Parecia que depois do gol o negócio ia deslanchar, mas só apareceu. Não, mas aí eu falo, tem dia que o time reduz a marcha, tem time que o time adversário trava o seu motor. O Vasco ontem, é o que eu falo, Barros e Jair muito bem ontem. Sim. O jogo do Botafogo passa muito por Danilo e Marlon Freitas. Não deixaram o jogo passar por ali. Não, e com uma observação do Vasco... Diga. Não, pode ir, Bubu, desculpa. Não. O primeiro é o seguinte, o Botafogo teve uma vantagem. Nesse território hostil, como falou o Tchelinho, o Botafogo saiu logo na frente. Então poderia desestabilizar. O Vasco é um time que normalmente, né, a gente tem visto em jogos recentes, toma um gol, se perde, né, tal, não sei o quê. O Botafogo teve essa vantagem de abrir o marcador ali. Eu falei, caramba, será que vai resolver logo assim, tipo... A gente tinha visto Galo e Cruzeiro 2-0, já ficou numa situação muito favorável para o visitante. Ontem nenhum mandante ganhou, né? Dos 3 mandantes, nenhum venceu. E aí o Vasco não sentiu, ao contrário, né? A torcida cantando lá, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. O Vasco acaba conseguindo um gol ali, num lance de bola parada. Ali o Verratti, mesmo não tendo sido eficaz, teve uma grande chance que centralmente não pode perder, né? Ele ficou na cara do gol ali. Acho que ele deveria ter dado um toquinho por cima, ele tentou só tirar do goleiro do Botafogo. Mas é o seguinte, provou que com o Verratti, um tipo de jogo como esse, o Vasco funciona, né? Então... eu acho que o Vasco foi prejudicado, para mim era pênalti naquele lance. Então, já nós vamos mostrar o meu palpite 2-1 pro Vasco seria assertivo. Tinha que converter. Mas o Verratti, entre outras coisas, ele vai lá e pênalti ele normalmente converte. Você garante que ia fazer? Não, ele converte, acabou de bater outro dia. Então, essa história de que, com o Verratti o Vasco não joga nada, o Vasco não é competitivo, porque não vai marcar, porque não volta, porque fica buraco, não sei o quê. Não vou falar que é cascata, que é balela. Mas, assim, especialmente para esse tipo de jogo clássico, pegado, hostil e não sei o quê, o Verratti funciona muito bem e ajudou. Mesmo no gol do Jair ali, ele participa ali, ele incomoda. O Capita falou, você tem um cara, tipo o Verratti, que é um exímio cabeceador, você já complica pro adversário. Qualquer lance, bola cruzada, bola parada, escanteio, tal, o adversário fica focado e aparece o Jair ali, de elementos superiores para fazer. Assim, a única jogada do Vasco, por exemplo, quando você tem um 9 de referência, é colocar a bola pro lado e cruzar. É mais uma opção, né? Agora, achar que o Verratti é o problema... Curioso que ontem tem a bola do primeiro tempo, a gente viu uns melhores momentos. Me fugiu agora se foi o Jair ou se foi o Barros. É a bola que o Verratti faz o que o Bubu chama de facão, né? Ele vem surpreendendo. Achei interessante, porque deixa de ser só aquela coisa de abre a bola na ponta, levanta pro Verratti. O Verratti faz uma movimentação que nem é exatamente
característica dele, acho que tentou se fazer algo diferente por ali. E também não é característica o Botafogo dar esse espaço. Então é bom entender como é que o Vasco conseguiu travar e jogar por ali. Mas repito, Edu, acho que no Newton Santos o papo é diferente. Tem muita mobilização do Vasco, mas é a tábua de salvação desse Vasco. Mas o jogo tá abertíssimo. O jogo de volta o Vasco vai vivo, que era uma coisa que talvez não imaginasse. Exatamente. Diga, o campeão. Eu só ia fazer uma observação do Diniz, porque no jogo contra o Corinthians, ele tem um momento com o Ryan, né? Que ele cobra muito o Ryan ali com relação a uma recomposição. E aí o Botafogo, então, é do jogo, dá pra compreender sendo o Diniz, porque ele pode ter treinado aquilo e o jogador não executou, mas não com modos, né? Não daquele jeito. Uma cobrança, mas não vou falar do tom da cobrança. O que eu quero dizer... Mas antigamente não tinha isso? Tinha. É que não tinha tanta câmera, né? Tinha, e também conhecendo o Diniz, enfim, a gente não é a primeira e última vez que vai ver. O que eu ia falar é que a mesma cobrança que o Diniz fez com relação aos lances do Corinthians aconteceram no jogo contra o Botafogo, né? E aí que eu falo o trabalho do treinador. Você pode cobrar, você não fez uma movimentação de recomposição. Então você treina, você conversa para que não aconteça. O Botafogo, em 10 minutos, fez 2 jogadas super parecidas com o lance dos gols do Corinthians, né? Que é a bola pela lateral, sem marcação, o Alex Telles faz o cruzamento, o Arthur Cabral cabeceia para fora. 2 minutos depois, a mesma jogada parecida, né? A construção é diferente, mas a bola chega no lateral com espaço e aí o Alex Telles faz o cruzamento e o Arthur Cabral faz o gol de cabeça. Porque a gente está falando do treinador, né? E você dá o esporro no jogador, né, no jogo anterior, mas corrigir isso no dia a dia para que não se repita, e foi o que não aconteceu nesses lances do Botafogo. Agora, com relação à atuação do Vasco, como o Diniz falou, ela foi muito melhor do que os 2 últimos jogos, um time com mais intensidade, com as linhas mais próximas, criando dificuldade para um adversário de qualidade que é o Botafogo. Então foi uma boa atuação do Vasco. Ontem a gente viu o CR9 super elogiado, estava bem, até o Prates abraçar ele e acolher, dizer que era o maior jogador de todos os tempos. Uma pancada que ele foi embora. Foi de arrasta. Bubu, no jogo ontem foi difícil. É o nosso RP9, né? Quem não sabe é o Rafael Prates, ele usa a camisa 9 também, né? Ele é o RP9. Ele fica só na grade lá de fora, uma vez eu tava vendo uma pelada aqui na empresa, tava lá RP9. Eu falei, RP9? Quem que é? Eu falei, Rafael Prates. Ele é treinador. 9, né? É treineiro. Não, o que aconteceu com o Botafogo ontem? Não, o Botafogo é território hostil, como disse o Tchelinho, também é um time que não tem feito apresentações convincentes. Teve um grande jogo, quer dizer, um grande jogo não, um grande placar contra o Fortaleza, porque o Botafogo jogou muito tempo com 1 a mais. Mas pega, por exemplo, assim, mata-mata, o jogo contra a LDU. No Newton Santos foi um sufoco. O Botafogo, assim como fez com o Vasco, também fez um gol no comecinho, saiu com 1 a 0, deu aquela impressão, vai ter o controle do jogo. Não, ele deu para jogar melhor. Então, assim, o Botafogo não tem um elenco farto, tal, tem um técnico que para muita gente ainda é uma incógnita, o cara ainda tá aprendendo, só que em grande parte dos jogos do Botafogo, o time tá sofrendo. Vinha de uma vitória 3-1 contra o Juventude, que saiu lá o CR9 lá, fez 2 gols no fim, mas também estava 1-1. Ele estava empatando com o Juventude até quase 40 do segundo tempo. E o time não estava achando soluções. Saiu um cara do banco lá, um cara novo lá, um novo português ali que resolveu. Mas não é toda hora que ele vai fazer isso. Eu acho que ainda coletivamente o Botafogo é um time com dificuldades. O Botafogo tem momentos coletivos, ainda não é um time coletivo. Pois é, toda hora em reconstrução. E aí, mais uma vez, pega na questão do planejamento, de como você estruturou para chegar nesse momento da temporada. Corre o risco de em dezembro o Botafoguense olhar para o ano e falar, o ano começou em março. Aí talvez a próxima temporada comece em dezembro. Exato. Bom, agora, Kleber, pega aquela trilha de suspense, a trilha da pergunta Pinga Fogo. A pergunta que não quer calar. Peço para que Fábio feche Fábio Luciano e solte o lance de Jair. Jair picou o rodo, passando o rodo. Passou-lhe o rodo. Eu achei que ele ia falar do pênalti. Eu achei que era do pênalti depois. Fábio Luciano, vamos soltar o lance. Dá pra soltar, fazer de novo aquela divisão de tela, Fábio? Hoje eu tô... Tem que ser sincero, hein, Fábio? Hoje eu tô cheio de pedido. Hein? Hoje eu tô cheio de pedido. Vamos lá, rodando o lance e a pergunta... a lance do Jair no árbitro. Sim. Ele picou o rodo, deu o quê? A banda. Banda, tá? Não? Deu Rafa. E coloca o Fábio Luciano na mesma tela, porque a pergunta, ela é direta. Uma trilha, aumenta a trilha! Aumenta a trilha pra criar o suspense. Senhoras e senhores, vocês estão acompanhando o Futebol Show. Na tela, Fábio Luciano. Fábio Luciano, quantos anos de carreira? Mais de 15. Muitos jogos, títulos conquistados. Fábio Luciano, faltou isso na sua carreira? Dar-lhe uma banda, picar o rodo no árbitro? Já fiz isso? Não. Tive vontade, talvez.
Talvez. E tinha um foco. Tinha um cara que merecia. Alguns. Um juiz que merecia. Não só um, alguns. Alguns. Ponto final. Pronto. Então, Jair... Análise feita. Fiz isso, não. Gostaria em algum momento? Talvez. Eu peço aplausos pela sinceridade de Fábio Luciano, que participou hoje da pergunta. Pode ser feito? Não. Deveria ter sido expulso? Sim. Deveria ter sido sim. Sim. Por que motivo o cara sai aqui e fala... Eu já fiz isso em colega de Veio o trabalho. Joselito, né? Eu fazia muito isso nos coleguinhas da escola. Isso é a quinta Sabe série. o que me irrita? O Pedro tá Isso é a quinta série raiz, cara. Sabe Quinta por série quê? raiz, cara. O VAR chama pra tanta coisa que não deve, isso é o tipo de lance que o VAR tem que chamar. Porque é potencial expulsão e o Daronco não tinha como ver porque tava de costas. Aí o VAR se omite. Irmão, o Daronco O VAR é chama, forte. o VAR chama pra um monte de coisa que não é pra chamar, cara. É maluco. Exato. Sério, porque a gente tá aqui batendo boca segunda rodada, Tem muita lógica, quarta, dá uma quinta, banda. porra. Não tem muita. Ô, Pedro, desculpa eu rir, porque foi muito bom, cara. Estão lembrando de vários caras que foram com o juiz, né? Edmilson, teve Júnior Baiama. Parceiro, cara. Cara, coisa maravilhosa. Você sair daqui, do meio de... Sair da defesa, pra ela no meio, vou dar-lhe uma banda aí. Eduardo, beleza! É isso, dá-lhe 5 milhões. Passando-lhe... Hein? Isso pode acarretar alguma coisa, Pedro? Ah, Não, porque não, jogo? você tá superado, você não pode reapitar. Tribunal não pode. Não, né? sabe onde vai acarretar? Próximo jogo do pequenino Daronco, ele vai olhar bem pro Jair e falar, garoto. A primeira que E você não tem falta 20 minutos, não é? Antigamente é isso, Não né, vai entender Capita? que foi sem querer. Vocês estão vendo maldade aí. Tem uma Não foi sem câmera, querer, não. tem uma câmera da Não, acho que foi transmissão sem querer, não. que ela tá atrás do gol à direita das cabines e ela fecha. Tem um movimento, não é tranco. Tem um movimento. Edu, faz a banda aí o movimento. Vem aqui, pica o rodo em Não, mim. eu não sou Pica o rodo em mim. Como é que Vai ali. Pedro, vai, Qual a Pedro. rasteira aqui? Como é que é a rasteira de verdade? Vem Você cá, vai cair? Pedro. Vou cair se vai você não cair. quiser. Não é isso Não, tem que Edu. interpretar, pô. Então vou Porque interpretar. tem duas Sou coisas. Daronco, vai. Tem o tranco. Cuidado O pra tranco, com todo respeito. Vai. O tranco que você dá aqui, às vezes tudo bem. Aí eu já falo aqui assim, ó. Ele passa, ele faz aqui, ó. Passa. Ele picou Ele o rodo. tentou pegar a bola. Aqui eu Não é sou verdade. pica o rodo, pica o rodo. Que- Aí o cara... Então ele Ele é perdeu. branco, Edu, vai. Não, mas não é que ele deu o tranco. Eu falei assim, ó, pá, ainda conferiu pra ver fez se honra. nada. Aí não dá, Edu. Então é isso aí. Conseguimos tirar da cadeira, hein, Edu? Nós vamos criar um quadro que se você quiser passar o rodo em alguém, passa. Coleguinha do trabalho. Passando o rodo em quem? Pra quem você quer passar-lhe o rodo? E nós vamos ter as respostas. Isso vai ser no show de verão? A gente passa na concorrência sempre. Lept. Anota a placa. Lept, vamos para o povo. Muito bem, esse é o lance do pênalti. Nath, eu gosto da sua frase. Como é que é o futebol brasileiro? O torcedor, numa semana, dá risada porque foi beneficiado, na outra semana chora porque foi prejudicado. É assim o futebol brasileiro com todos os times e em todas as séries do campeonato. Não existe um que não seja beneficiado em algum momento, e aí eu não digo beneficiado porque há uma mala branca, não estou falando sobre isso, é sobre o erro da arbitragem mesmo, que é ruim. A arbitragem brasileira é ruim, sem critério e sem preparo. Sabe que quando eu Essa é tava a vendo o arbitragem jogo- brasileira. Porque esse lance aí, a gente já viu marcar pênalti em alguns... Pois é, Vão ter cara. 20 lances desses no brasileiro. 12 vão ser pênaltis, 8 não vão ser. 8 não vão ser. Exato, esse é Os o mesmos ponto. atos. Esse é o ponto. Não é que é Libertadores, Edu, se Sul-Americano. todo jogo o critério fosse o mesmo, a discussão ia ser menor. Gente, isso aí a gente já viu que não marcam pênalti em jogo nenhum. Mas não é. Em jogo que o árbitro acha que tem que marcar, marca. Em jogo que não tem que marcar, não marca. Em jogo que ele acha que é cartão vermelho, ele dá. Em jogo que ele não acha que é cartão vermelho, mesmo sendo chamado pelo VAR, ele não dá. Enfim, esse é o futebol brasileiro com essa arbitragem tenebrosa que temos. Então, hoje o vascaíno reclama. Daqui a 2 semanas, pode ser que, né, tenha um lance que ele fale, vou ficar quieto aqui, porque, né, era um erro crasso e não deram. Então, é muito ruim. Né? Ô, Bubu, ontem eu tava vendo o jogo, cara, e aí... Que bom. Nessa câmera, eu pensei, pô, acho que pegou no sovaco dele. Aí depois, na da frente, pega no braço. E quando o árbitro tá de frente, olha lá a figurinha lá, olha lá, De frente. na hora ele já toma uma atitude. Ô, Bubu, o que você achou que foi pênalti, Bubu? Achei que isso não foi pênalti, isso foi um escândalo. Eu vou falar por quê, porque eu joguei muita bola e fazia muito gol. Eu gosto de ouvir o cara que vem da bola, né, E é Capu? o seguinte, né? A gente teve dentro das costas assim. Ele chutou na direção do gol. Chutou com violência, com força. Era uma chance clara e manifesta de gol. Eu acho assim, pra mim tem pesos e medidas. É lance interpretativo, né? Um vai achar que é, um vai achar que não é. Eu tô dando aqui a minha interpretação, até porque eu não posso dar aqui a interpretação do outro. Eu só posso dar a minha Não própria... bate na mão do Então é o seguinte, Marlon, ela ia pegar no peito. um lateral, um lateral ou ponta vai cruzar Não foi pênalti. e pega assim, eu posso até relevar. Olha, o braço tava assim, mas era um cruzamento pra área. Isso é uma chance clara. O cara pegou na veia.
Ele tá de frente pro gol. A chance se a bola passar e sair o gol é enorme. A bola não ia passar porque a bola tava na direção do peito dele, Bubu. Parece o que acontece é que faz o solavanco, parece que ele tá com o braço abertão, mas ele tá assim, abre depois que bate. Eu sou muito daquela época que assim, pênalti tem intenção ou não tem intenção pra marcar o pênalti, lembra? Quando não tinha tanta milímetro assim, tem intenção e tal. Ele faz um bloqueio com o braço ostensivo. Mas ele tá perto, o chute é forte, é muito rápido. Nesse caso, imagina assim, não tem ninguém aí. O Marlon Freitas tá em cima da linha, o cara chuta, a bola vai entrar e bate desse jeito no braço dele, o juiz dá pênalti. Aí ele não vai falar, mas o braço dele... Pô, o cara impediu o gol com o braço. Então, pra mim, isso é a essência do futebol. Futebol é futebol porque é pé-bola, né? Futebol. Em tese, você não pode usar o braço nunca. Então, nesse caso... Né? Você não pode usar o braço, mas a sua movimentação... Esse bloqueio... Você não consegue, na sua movimentação, tirar o braço, né? Ele fez a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha que se defende assim, ela tem aquele bracelete. Mas é o movimento do corpo dele, né? A minha dúvida pra mim é a essência do futebol. Essa bola passaria. O cara impediu um gol. Essa é a questão. Uma bomba que ia no gol foi impedida porque um jogador botou o braço assim e tirou. Fez assim, escudo e tirou e bloqueou a bola. Meu, isso aí pra mim é base do futebol, essência do esporte. Então, você isso pra mim é pênalti escandaloso. Não, Edu, a minha dúvida em relação ao lance é se essa bola passaria, porque a sensação é de que ela iria aqui meio que no baço aqui. Eu falei no sovaco. No sovaco aqui também, o subaco, como diria minha avó, fala no subaco. Se bateria aqui. Mas, de fato, assim, é aí que a gente tem que falar, né? Tem muita gente que fala assim, por isso que acha que é pênalti, porque nunca jogou bola. Tem os movimentos naturais e os antinaturais. Tem os movimentos normais e os que não são normais. Uma coisa é você atacar o espaço, tacar a mão aqui, outra coisa é você tacar a mão aqui. Uma coisa é quando você vai fazer um movimento de girar o corpo, dificilmente você vai fazer com a mão para trás. Você não tem mecânica para fazer isso. Não tem mecânica que faça você... E uma coisa... Não tem mecânica que faça você esconder o braço. Faz aí. Gira o corpo com o braço para trás. Faz o movimento que o Marlon fez sem mexer o braço. Isso, girou. Ele fez isso aqui, né, na verdade. Não. Ele fez Isso aqui é um movimento de bloqueio. Ele faz isso aqui. Isso, ele faz pra dentro. Isso aqui é um movimento de bloqueio. Ele gira aqui. O braço sobe quando a bola bate. Quando a bola bate... Mas eu acho que o grande ponto é o seguinte. Tem rodadas, qual é a rodada passada? A bola pegou na mão do cara... Mas eu não achei pênalti. Eu não achei pênalti isso. Tem árbitro que vai dar esse tipo de pênalti. O lance do Flamengo foi dado contra o Vitória, foi dado pênalti. O lance Bahia e Santos não foi dado pênalti. O lance de fulano foi dado pênalti, o outro... Isso. Eu entendo o que vocês estão falando. É isso. Tem a diferença aqui, ó. Tô nessa câmera. Tem a diferença. A Nath tá falando, o Pedro e o Capita. É uma mecânica humana, é humano. Se eu fosse Malandrovski, a bola Capita, ele não sabe fazer um movimento, aí eu faço faz isso aqui, ó. Isso aqui é pra eu tirar a bola. O dele foi esse giro e a bola pegou aqui. Só depois que movimenta. Porém, eu daria pênalti, assim como o Bubu, por causa do critério do cara toda hora pegou na mão Qual é e o critério? Então, não tem nenhum Mas tem critério que também não dá O pênalti. critério é a pessoa achar o critério dela. Não, eu acho tipo... A única certeza é que a visão que o Daronco teve no jogo, na hora do lance, não aconteceu. Porque ele... É isso. Essa é a certeza com a imagem, né? Porque ele fala para os jogadores do Vasco que a bola explode no corpo dele, levanta o braço e dá a entender que a bola bateu na costela do jogador. Só que isso não aconteceu. Né? O Marlon, ele faz o giro e a bola pega no braço, na mão dele, no braço dele. Mas pra mim, se o Marlon, se não pega no braço, vamos supor, tira o braço da cena, a bola pegaria no peito dele. Então pra mim não é pênalti. Exato. Essa é a minha observação. Mas você vê que até agora, que nem a Nath falou, se você imagina que o chute passaria e não pegaria no eu acho que a bola passaria. Então, mas por exemplo, desviar nele e entrar... Na minha visão, ela pegaria no Até nas justificativas, cada um tem seu critério. Eu como é doido. Eu acho que é meio assim... Quando a bola bate, faz o solavanco e tem a imagem do frame que ele tá assim, aí dá a sensação que ele tava girando com o braço... Isso. Ele gira com o braço... E onde a bola bate é na direção do peito, ou seja, então ele tava com o braço aqui junto ao corpo na direção. A bola ia estourar no peito dele. A bola não é que a bola ia passar e ele bloqueou aqui assim. Isso. O braço sobe depois que a bola bate... E aí dá a impressão de que eu ele acho tá que a bola ia passar. Eu acho não, que a bola ia passar. Tem uma câmera da transmissão, vou dar um exemplo aqui, uma hipótese. Tá na direção do peito dele. Vou dar uma hipótese. Cobrança de falta. Falta na entrada da área. Todo mundo na barreira. Aí o cara dá aquela batidinha por cima, o cara pula e faz isso que nem ele. O juiz não dá pênalti? Alguns dão, outros não. Então, se o cara faz esse mesmo movimento que o Marlon Freitas fez na barreira, né, na falta, faz assim. Não, mas vai falar, não, mas ele só fez... Tem justo da pênalti. Alguns dão, outros não. A bola tá indo pro... É um chute direto pro gol. O cara pula, faz assim e pega na barreira. Não, eu só me protegi, só bloqueei. Cara, não, cara. É quase da marca do pênalti, cara. Já olha lá, era uma chance, pra mim passaria. Se pega no corpo dele, no peito dele, ou no peito não, aqui do lado, ela passaria e ainda iria pro gol. Complicaria ainda mais pro goleiro, com desvio.
Então, pra mim, isso é muito pênalti, cara. Olha, eu daria pênalti pela questão da mão na bola. Não sei se ela passaria pro gol. Vocês, cada um tem um argumento. Realmente, a única coisa que a gente tem certeza é que a arbitragem brasileira, cada um inventa o que quer. Qual a dúvida que no final de semana a gente vai discutir lance parecido com esse aí? E aí tem que dar moral pro Diniz, que ele falou uma coisa que é verdade. O goleiro dele foi expulso, não sei o quê. Nas outras rodadas teve e não aconteceu nada. Aí o outro vai lá, faz critério. Vamos ver como é que vai ser o próximo pênalti. Se o Vasco, até porque sabe que a volta é pedreira muito maior no Newton Santos, daqui a 2 semanas, era o jogo pro Vasco sair vitorioso. Mas, com esse empate, ainda dá pro Vasco sonhar com classificação? Dá sim. Eu acho que o jogo vai ser bem disputado também lá no Newton Santos. É bom a gente frisar o Botafogo com o Ancelotti dentro de casa não é tão dominante como vinha sendo. Já ganhou? Eu não sei nem se já ganhou, cara. Não. Eu acho que ainda não ganhou. Acho que foram 5 jogos. E não venceu ainda. Vem, Vini Show! Eu tenho quase certeza disso. Então, assim, a gente tá falando de um clássico. Um clássico, a gente sabe como as coisas se igualam, independente de um time ser melhor do que o outro, especialmente individualmente. Então, eu acho que tem jogo, sim, daqui a 2 semanas no Newton. E sobre ontem, eu achei que a surpresa em relação à escalação do Botafogo foi tão grande que o Vasco, nos primeiros 15, 20 minutos, não sabia o que fazer. E a gente viu uma situação muito semelhante que a gente viu no jogo contra o Corinthians, especialmente no início do jogo, quando o ala pelo lado esquerdo, o lateral esquerdo, tinha muita facilidade depois de uma bola cruzada, né? Você vira o jogo, sai do lado direito, vem para o lado esquerdo. E foi assim que o Botafogo chegou ontem pela primeira vez, que foi na cabeçada do Arthur Cabral, que foi para fora, que foi um lance muito parecido com o gol do próprio Arthur Cabral, que pouco depois o Alex Telles. É impressionante a qualidade que ele tem no cruzamento. E o cruzamento forte, assim, o cara só escora, né? E não precisa fazer o Arthur, ele vai na direção da bola e ele, pra mim, o diferencial foi que ele cabeceou pro chão. Quando ele cabeceia pro chão, a bola pega um pouco mais de velocidade. Na minha avaliação, é uma bola pro Léo Jardim, pro goleiro que é, a experiência que tem. Ele poderia ter feito um pouco melhor, eu acho que era uma bola defensável, mas também não dá para execrar o cara, porque depois salvou o Vasco em outras oportunidades. Verdade. Mas era uma bola que, na minha avaliação, para o nível do Léo Jardim, ele poderia ter feito um pouco melhor e poderia ter evitado esse gol. Só para ilustrar aqui o que a gente estava falando, pelo Brasileirão ainda não venceu, Copa do Brasil venceu o Bragantino. E na Libertadores também não tinha, naturalmente. Venceu a LDU. 1-0, né? Era ele? Era ele já. Venceu a LDU. Então no Brasileiro não venceu ainda. No Brasileiro ainda não. Né? Mas é a Copa do Brasil, então. É outra competição. Mas aí você tem um outro contexto, que é o mata-mata. E ali é o jogo decisivo, irmão. E assim, ou vai. A minha única dúvida, Fernando, tem uma frase de um poeta ou de um pensador grego, ou não sei se é romano, ou da Mesopotâmia, que fala o seguinte: quem tem medo. Conhece essa frase? Se o Vasco for para a trocação com o Botafogo no tapetinho daqui a 2 semanas, é arriscado. Entretanto, esse time do Diniz não é um time de ficar muito... Então, assim, a gente tem grandes elementos para o jogo de volta. E aí tem, por exemplo, o tapetinho, o gramado, que o Botafogo é muito mais acostumado, e no Newton Santos tem o Botafogo aí. Agora, por outro lado, o Diniz é um técnico muito mais experiente que o Ancelotinho, apesar do Ancelotinho ter o pai ali que deve ajudar também, que é natural, com dicas e etc., tem bastante tempo para preparar o time para esse jogo de volta. Porque o jogo da temporada do Vasco agora é dia 7, né? Dia 11. Dia 11? Dia 11 do 9. Dia 11? Isso. É dia 11 de setembro. Ah, tem um brasileiro lutar para não cair, beleza. Mas agora, o objetivo principal do Vasco é passar para a semifinal da Copa do Brasil. Sem deixar de jogar naturalmente no final de semana aí pelo brasileiro, que eu nem sei contra quem é que me deu um branco. Contra o Sport lá em Recife. Não, Vasco é Sport, Botafogo Bragantino. E o Flamengo vai ganhar do Grêmio aqui no Maracanã. Esperamos que seja 12, né? Foi 8 no primeiro contra o Vitória, agora é 12. Brincadeira. Pega esse corte aí, solta, manda lá pra Rádio Gaúcha, Tricolor FM. Pô, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Quer ver? Eu tô com o Flavinho com relação à adaptação. O Vasco demorou um pouquinho para se adaptar, mas depois que se adaptou, o Vasco mandou no jogo, principalmente depois que sofreu o gol, até aquela pressão inicial, até os 10, 15, 20 minutos do segundo tempo. Mas com relação ao lance do Léo Jardim, eu acho que, assim, pelo goleiro, por já ter sido convocado para a seleção, podia ter feito um pouquinho melhor, o que deixaria o Vasco mais inteiro. Não sabemos o que poderia acontecer, mas eu acho que o gol sofrido fez bem para o Vasco, porque o Vasco acordou para o jogo. Eu achava que, pela sequência, né, de 2 jogos ruins, o Vasco está precisando dar um resultado, dar um respiro e uma resposta dentro de casa. Achei que ia ter dificuldade para reagir. O Vasco reagiu rapidamente, começou a controlar o jogo a partir daí, fazendo o que o Diniz gosta, né, empurrando o adversário para trás, sendo dominante, né, dos lados do campo. E é legal que a gente começa a perceber algumas
determinâncias no time do Vasco. Pelo lado direito, é um time muito agressivo, atacando o fundo com o PH. O tempo que o PH pôde estar em campo, né? Infelizmente, sentiu um incômodozinho, teve que sair no intervalo, mas enquanto esteve em campo, é um jogador que procura o fundo. O Rainha é aquele cara que está sempre procurando finalizar, sempre procurando definir a jogada, deu um chute interessante no primeiro tempo. E o lado esquerdo, aquele lado associativo, que o Coutinho chega junto do Nuno, que tem o Piton sempre passando, que tem aquela relação entre os jogadores que faz o time ser envolvente. O Botafogo melhorou depois da entrada do Savarino, não deu muito certo, né? As Torres Gêmeas não conseguiram se entender bem como foi. Só até os 20 minutos. É isso aí. Lá em Caxias do Sul, contra o Juventude, que foi determinante para o Botafogo virar o jogo. Porém, foi um jogo em que as equipes foram muito bem no que se propuseram a fazer. O Vasco melhor, na minha opinião, podendo vencer o jogo. Tem que ser, concordo com vocês, mais decisivo na hora de fazer o gol, perto do gol. Ainda mais nesse momento que o Vasco tem necessitado das vitórias, tem feito muito, né, antes dos últimos 2 jogos, mas tem sido pouco efetivo. Foi efetivo pelo menos uma vez ontem, mas precisa ser mais. O Verratti precisa voltar a ser mais decisivo, não só nas batidas de pênalti, mas com a bola rolando. Não é mais aquele cara que a gente via a bola aérea sendo um fator determinante. Mas aqui um questionamento importante aqui. Acabou essa teoria que o Vasco não rende com o Verratti em campo, então, né? Não, pra mim ela nunca existiu e nem se sustentava. É porque o jogo do Santos trouxe uma máscara, uma ilusão que era isso. Ontem o Vasco jogou muito, pra mim, melhor que o Botafogo, com o Verratti em campo. Perdeu um gol na cara? Perdeu. Teve outros lances que ele podia ter caprichado mais? Sim. Aí é outro departamento. Agora o time rendeu com ele em campo, não é isso? Rendeu muito. Vamos ver os números do jogo pra ver se o Vasco foi isso tudo. Você vê que o número é igual bigode de shortinho na praia, já falamos sobre isso. O Vasco teve superioridade, por exemplo, na posse de bola. Pouca coisa, mas teve, dá 10% a mais ali. O Vasco chutou, finalizou 25%, 30%, sei lá quantos por cento, 14 a 9 com o Botafogo. A gente não vai fazer conta. É melhor não. Não vai. O Vasco acertou 6 vezes o gol do Botafogo e não acertou 7 porque o Marlon Freitas meteu um bloco ali. Senão seria 7. 3 aqui o Botafogo apenas. O Vasco trocou mais passos que o Botafogo. O Vasco fez até menos faltas, mas aí não. E cartões mais ou menos equilibrados também. Eu sei que número é igual o bigode de shortinho em Copacabana, mostra muita coisa, mas não mostra o principal, que é o resultado, né? Perfeito. Mas aqui a gente consegue perceber que nessa primeira partida, depois de 2 jogos ruins do Vasco pelo Brasileiro, o Vasco voltou a jogar bem e conseguiu enfrentar o Botafogo de igual para igual. Sim, sim. Eu concordo com você e eu acho que esse tem que ser o espírito. Se o Vasco entrar em campo com o espírito que entrou ontem dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco não briga lá embaixo. O Vasco vai brigar, quem sabe, até mesmo pode pensar numa pré-Libertadores. Até porque, aí a gente aqui critica muito também, mas eu acho que, eu vou falar até antes, para depois o pessoal falar, mas engenheiro de obra pronta, esperou. A janela que o Vasco fez agora foi muito interessante e ainda não acabou. Pelo que a gente sabe, ainda não acabou. O Vasco reforçou um sistema que era extremamente necessário, que é o sistema defensivo. Eu acho que com a chegada do Robert Renan e do colombiano, que estava lá no Galatasaray, Costa, eu acho que você eleva bem o nível da sua zaga, sendo que você já tem até alguns jogadores. Eu acho que a chegada do Andrés Gomes também, você tem mais uma opção para esse setor do campo. Já tinha o Thiago Mendes, voltou o Cauã Barros, que para mim foi o melhor em campo ontem. É um garoto que é revelado pelo Vasco, depois agora estava no América Mineiro, passou pelo Amazonas. O Cruzeiro queria contratar o Cauã Barros agora, enquanto ele estava no América Mineiro. Mas o Vasco falou, nananina não, esse aqui é meu, esse aqui vai voltar para jogar comigo. E tá correto. Então, a minha ideia, na minha cabeça, a sequência da temporada do Vasco, muito por conta dessa janela de transferências, o Vasco tem tudo para melhorar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.